Amazônia Real é um respiro, olha. Essa possibilidade da gente ouvir as nossas narrativas, ouvir as nossas histórias por nós mesmos. Acho que a Amazônia Real é a Amazônia. É a Amazônia na sua essência. Ela passa a pautar temas importantíssimos para se compreender a Amazônia a partir de um novo olhar. É o ecoar dos silenciados, assim. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Sempre tive essa noção, esse conceito, essa preocupação, essa inquietação com injustiça. Eu venho de uma família formada entre o norte e o nordeste do Brasil. Carrego esse nome Brasil por parte do meu pai, que nasceu em Belém, e de lá partiu para Fortaleza. Nós somos 4 irmãos e sempre vivemos no entorno da casa da minha avó ou dentro da casa da minha avó. Venho de uma família que infelizmente enfrentou o problema da violência dentro de casa. Eu não sabia o que era aquilo, né? E eu sempre perguntava muito. A minha avó até dizia para mim que eu perguntava demais, era uma menina perguntadeira, porque eu nunca me conformava com o não, estava sempre querendo saber mais e mais, né? Mesmo muito pequena. Eu nasci em Parintins, numa cidade lá do Baixo Amazonas, mas a minha família mesmo é toda de comunidade ribeirinha, né? Meus tios, meus avós eram pescadores, tenho origem indígena, do povo Sateré-Maué, e embora eu não seja de comunidade, isso faz parte de todo o processo, né, de automarginalização, da falta de pertencimento que foi imposto inclusive pelo próprio Estado brasileiro, né, que isso influenciou de forma ideológica as populações locais, né, quando no passado se dizia que os indígenas iam desaparecer, né, e no entanto estamos todos aqui. E só depois de muitos anos estudando feminismo, me reconhecendo como uma mulher feminista, que eu fui entender que todos aqueles reflexos que eu tinha de violência, enquanto criança, era a violência contra a mulher. E isso foi me norteando para esse lado também de ser uma mulher feminista, uma mulher que defende os direitos das mulheres, defendo a equidade, a diversidade e a igualdade racial. Acima de tudo, porque em vários momentos da minha vida também eu tive essa questão de não ter o entendimento que eu estava enfrentando um racismo, mas era um racismo. Quando eu me coloco como de origem indígena, isso é importante para mim, inclusive como pertencimento, como reconhecimento da minha luta, da minha etnia, da minha origem étnico, cultural, embora isso não seja algo que seja um atributo a mais. Eu sou apenas uma jornalista. O nosso dia realmente começa já numa batalha, porque ultimamente na Amazônia os dias têm sido bem difíceis. Oi, Emily, bom dia, querida, tudo bem? Então, recebi a informação de que ontem, por volta das 4 horas da tarde, garimpeiros armados entraram na reserva. Então, assim, tem que procurar logo o ICMBio e tem que procurar a Polícia Federal. É mais 1, 2, aí começa a descer, aí perde o impacto da força da matéria, né? Ok, Anaís, na reunião a gente conversa mais sobre essa questão do Rio Negro, ok? Às vezes é um trabalho muito solitário, porque a gente não tem aquele fervor da redação, porque estamos na pandemia. Ao mesmo tempo, a gente tem que conversar no WhatsApp, utilizar as tecnologias das redes sociais, e isso acaba fazendo com que a gente passe mais tempo passando, recebendo mensagem ou mandando mensagem de voz para todo mundo da nossa equipe. A casa da minha mãe era bem do lado da casa da minha avó. E eu pedia para ela me contar todas as histórias de quando ela morava na comunidade. Ela contava episódios assim, tipo, um pouco fantásticos, né? Não sei até que ponto isso misturava a realidade com o mundo da fantasia. E aquilo tudo me deixava muito encantada. Isso fez com que eu também me interessasse por outras histórias, não apenas na região
de onde eu nasci, mas de qualquer outro lugar da região amazônica. Por isso que quando eu viajo, eu sempre pergunto para eles me contarem alguma história. A primeira viagem que eu fiz aqui para o interior foi com ela. Foi a melhor maneira de ter chegado na Amazônia, foi realmente ter saído para fazer reportagem com a Elaísa, né? Porque ela me ajudou a realmente entender, né, como funciona, né, a Amazônia, as populações, a própria floresta, o meio ambiente, e quebrar esses estereótipos que eu tinha, né? Eu penso que a Elaísa é aquela repórter que sempre teve o jornalismo como uma profissão muito mais ampla em relação ao que determinadas pessoas pensam a respeito do jornalismo. A vida dela é o jornalismo, a vida dela é contar histórias dos povos que aqui vivem, né, da floresta. O objetivo de vida dela é esse, sabe? Ela se doa mesmo de profissional, de corpo e alma mesmo pro trabalho que ela faz. Eu acho que essa é a grande diferença, sabe? A Elaísa tem esse olhar global. Então, uma hora ela está no meio do Rio, outra hora ela está lá na Espanha recebendo um prêmio, né? Então, acho que isso faz um diferencial na carreira dela, na construção das narrativas dela. Eu estava lá no Alto Rio Negro, lá em Barcelos, para fazer uma matéria sobre piabeiro, que são aqueles pescadores de peixe ornamental. Saí muito cedo, acho que umas 5 horas da manhã. Fomos num desse aqui mesmo. Pegou o Rio Negro, depois a gente foi pegando o riozinho já bem pequenininho. O rio estava largo, estava até na cheia. A gente começou a ouvir um som estranho na mata, que vinha de todo lugar, assim, sabe? Toda a atmosfera. Um som estranho mesmo, que a gente não sabia o que era. A gente só parou de ouvir esse som mesmo quando a gente saiu dali. É um som estranhíssimo, era tipo uma respiração forte. Sabe assim? E vinha de todo lugar, e estava assim mesmo, não estava parado assim. Não tinha vento de nada. Eu cheguei até a pensar que era onça, mas onça não se aproxima assim. E só paramos quando a gente saiu de lá mesmo. E é muito interessante isso, porque a gente contando parece algo fantástico, né? Isso é coisa de... Às vezes até pessoas têm preconceito, mas isso realmente a floresta tem umas coisas muito misteriosas mesmo. E acho que quem trabalha aqui tem que respeitar, tem que saber pedir licença, tem que entrar com respeito. Porque tem seres aqui, humanos e não humanos, como diz os tucanos. Os tucanos, povos indígenas, né? No início dos anos 70, minha avó decidiu morar no Rio de Janeiro. No final da faculdade, eu já estava fazendo um estágio. Uma colega minha me convidou para participar de uma seleção. Eu fui selecionada. Eu mudei para Roraima, não conhecia o estado de Roraima. O que eu conhecia sobre a Amazônia era praticamente o que eu lia no Jornal do Brasil, sobre os conflitos. Mas eu fui trabalhar num jornal que era político, e isso me decepcionou bastante, mas eu conheci nesse jornal pessoas que me alçaram para as grandes reportagens que eu queria fazer. E eu conheci o Plínio Vicente, e eu comecei a ver o Plínio fazendo correspondência, e me interessei e perguntei para ele se ele podia me ensinar a ser correspondente. Então foi assim que eu comecei a ser correspondente na Amazônia. Eu acho que a Kátia já estava pronta, faltou apenas abrir a porta. Resultado, ela se tornou realmente a melhor repórter que eu tive, ativíssima em todos os lados. Ela tinha trânsito livre entre fazendeiros, garimpeiros, coiotes, enfim, para tudo quanto era lado. E tinha também com a igreja, com o pessoal da esquerda e tal. E isso daí é que transformou ela numa repórter, uma jornalista de muita confiança das pessoas que ela entrevistava, de muita credibilidade. E num momento muito difícil em relação à questão dos direitos humanos, aconteceu a morte do conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí começamos a investigar e a levantar informações de que tinha pessoas do judiciário e da polícia envolvidas no assassinato do Paulo Coelho. O desembargador envolvido na questão, na trama, disse que eu estava incomodando demais e que a minha boca ia amanhecer cheia de formiga, numa clara ameaça, né, de morte. A Kátia se envolveu demais nesse caso, realmente, porque ela fez realmente uma matéria ampla. Se a Kátia tivesse ficado aqui, ela não teria ficado viva. Ela teria morrido, teria sido assassinada. Comecei a me organizar, eu vim trabalhar em Manaus e eu vim ser editora de economia aqui no Jornal Amazonas em Tempo.
comecei a trabalhar no Amazonas em Tempo, como repórter mesmo, para aqui para a rua. Eu primeiro fui repórter de esporte, depois eu fui transferida para o Caderno de Cultura, que era o que eu realmente gostava, e depois eu fui para o Jornal A Crítica. Considero uma das grandes contribuições na minha formação cultural, literária, formação intelectual até, nessa época eu estava no jornal, no Caderno de Cultura. Há uma combinação de saberes, né? E a Elaíse, ela se preparou para isso, tanto empiricamente quanto a partir do conhecimento científico. Quando tinha as ocupações das famílias indígenas aqui em Manaus, eu sempre estava lá acompanhando. Eu gostava de fazer essas matérias, eu queria ouvi-las, que muitas vezes elas são colocadas de uma forma muito discriminatória, pejorativa, e eu queria dar um outro olhar. Eu ia com outra intenção para ouvir essas pessoas, né? Eu tinha esse intuito e até hoje eu tenho, né, esse objetivo, né? Dar um tratamento humanizado e justo para essas populações, né? Me refinei ao longo desse projeto de ser jornalista, né? De transformação, de justiça social, de jornalismo transformador. Embora sejamos conterrâneos de Parintins, né? Eu vim conhecer a Elaíse no Jornal do Comércio e já a vi como uma repórter com um diferencial assim enorme em relação à nossa proposta de trabalho naquele momento, que era promover mudanças no jornalismo amazonense. A Elaíse, ela teve esse papel fundamental, porque ela e outras pessoas, e principalmente ela, que se diferencia nesse processo, né, porque ela traz essa preocupação humanística com o tratamento do material de reportagem, né? Essa folhagem, esse som, esse ruído é muito prazeroso. É gostoso de ouvir. Ela tem uma personalidade muito forte e aquilo que ela acredita, ela vai lá e ela luta por isso. É não desistir, é resistir. O que ela faz é para a gente se indignar. Isso eu acho que é a Elaíse. Se um repórter não se inquieta com uma justiça, ele não dá para ser um bom repórter. Ele tem que se inquietar, ele tem que se incomodar, ele tem que se indignar até. Então tem que mexer com os poderosos. Eu acho que uma das características mais marcantes da Elaíse, eu acho que todo mundo conhece ela, é por ser aguerrida mesmo, né? Briguenta, né? Aquela carne de pescoço, vamos dizer assim, né? Ela vai atrás e ela só para quando ela quer mesmo. Ela cobra muito também, né? Tanto dela mesmo quanto da equipe que está junto, né? E eu acho que isso que faz ela ser essa grande repórter que ela é, né? Um bom jornalista tem que refazer tudo que ele sabe da Amazônia, porque tudo que se fala de Amazônia é o que a colonização nos ensina. Ela realmente é uma referência, né, para todos que fazem jornalismo ambiental, sobre os povos tradicionais, né, aqui da Amazônia. Mais do que jornalista, ela é uma pesquisadora, né, uma cientista, né, sobre a Amazônia. Ela vai além do jornalismo. Eu era uma repórter que fominha, eu queria cobrir as melhores matérias, lógico, né? Então eu meio que pedi aquela matéria, eu quero aquela matéria. Então ela me perguntou, por que você não me pauta para esse tipo de matéria? Né? Só porque eu sou mulher, eu quero ser pautada também, eu quero ir para esse tipo de reportagem. E ela veio de lá com histórias assim importantes para a compreensão desse tipo de trabalho, e fica a lição de que o repórter também, ou a repórter, não é? Tem que provocar o seu ambiente, né? Essa pauta, ela surge a partir dessa provocação, que foi importante também para se estabelecer uma relação entre nós repórteres, né? Homens e mulheres ali na redação lidando no dia a dia. Cadê Dona Terezinha? Cozinha e banana aí, Mas eu gosto de mingau também. Me fale dos seus sintomas, depois eu falo com o professor. Como é que foi? A senhora disse que pegou muito grave e teve que ser internada, né? Me fale um pouco dessa experiência sua. Dor nas costas, dor de cabeça, que não passava. A imunização que vocês tomaram que foi pela Coronavac, é? Ou foi a AstraZeneca? Te bota na água, né? Te tira a casca, bota na água e deixa ficar aí, né? Aí a água te toma.
Mas tem que passar água também. Como é o nome? Sucuba. Eu viajando para as outras comunidades, quando eu viajo faço matéria, é algo que está impregnado no meu sentimento de busca por outro conhecimento, outras realidades, aquele sentimento de justiça, de conversar. É desgastante, é cansativo, mas ao mesmo tempo, quando eu viajo, eu fico muito calma. Aliás, isso é um bom momento que vocês colocarem a chuva enquanto vocês me entrevistam. Porque uma coisa que eu gosto demais é de chuva. Eu e a Kátia, a gente se encontrou na TV Cultura. E ela era correspondente, já achei assim, ela muito inquieta, muito perseverante mesmo com as matérias que ela estava fazendo. E sempre com essa vontade de ir além, de investigar, de não se contentar com aquela cobertura meramente factual, aquela cobertura morna. Ela queria sempre ir além. Eu comecei a fazer reportagens sobre a questão das crianças e adolescentes, fiz uma matéria especial para ser transmitida para a TV Cultura de São Paulo. Todo mundo sabia que na área do porto, onde funcionava o terminal, tinha ali uma série de situações. E ela ficou durante semanas, saindo à noite para captar esse material com o cinegrafista. Muito corajosa. Ela produziu, era uma série de grandes reportagens que ela tinha de um tema muito delicado e muito necessário para ser discutido, né, pela sociedade. Eu passei muito tempo, né, fazendo a cobertura desse especial, a matéria ficou pronta e no dia que tinha que ser transmitida para a TV Cultura de São Paulo, a fita sumiu. Sumiu a fita, ninguém sabe, ela ficou extremamente abatida, ela ficou moralmente abatida com esse sumiço e ela não se conformava. E todos nós, né, colegas ali que vimos o empenho da equipe, do cinegrafista, do auxiliar dela, de chegar com as pessoas corajosamente. Eu me lembro que um cinegrafista disse assim, cara, essa menina, ela é doida, porque ela vai mesmo, ela vai se metendo e a gente fica ali doidinho, ela é mais corajosa que a gente. E a Kátia ia. E a partir daí eu disse para mim mesma que eu não iria mais trabalhar na imprensa local, sendo o tempo todo ameaçada ou tendo violações que me deixavam bastante infeliz. Depois do Jornal Estado de São Paulo, eu fui ser correspondente da Folha de São Paulo, entrei no jornal no ano de 2000 e na Folha de São Paulo eu tive a possibilidade de fazer muitas matérias investigativas na Amazônia brasileira e fora da Amazônia, nos países de fronteira. Eu trabalhei com a Kátia, tendo ela como correspondente em Manaus. E a Kátia, assim como outros correspondentes, mas principalmente a Kátia, toda vez que tocava o telefone, eu atendia e era ela, eu sabia que ela tinha uma pauta, sabe? E uma pauta boa. E era algo que ia causar, inclusive, uma repercussão muito grande. Então, toda vez que acontecia algum fato importante na região que era de responsabilidade dela, e diga-se de passagem, é uma região enorme, né? Ela já sabia o foco daquilo que ela deveria cobrir. Para ser jornalista, da forma como eu escolhi, fazendo reportagens, viajando, né, fazendo jornalismo investigativo, eu também tive que optar por muitas questões pessoais, principalmente a maternidade. A minha filha foi criada nesse ritmo todo. Ela tinha 4 anos, eu lembro muito bem que a minha mala ficava o tempo todo pronta, porque a Folha, quando ligava, era para ir para o Pará, ou para Rondônia, ou para Minas Gerais. E aí a Iris foi criada sabendo de todos esses conflitos que eu passava. Tem uma coisa muito interessante, quando a Iris era criança, ela tinha uns 7 anos, nós viajamos para Fortaleza, e ela falou, mamãe, aquele não é aquela pessoa que foi presa pela Polícia Federal, você não escreveu sobre isso na Folha de São Paulo? Eu falei, sim, filha, foi, mas fala baixinho, aqui a gente não pode falar sobre isso. Então eu ficava nas saias justas com a Iris, porque ela sabia das histórias todas das matérias, né? Tá gostando aí da sua netinha com a senhora? Ela é bonita, né, mãezinha? É linda, né? Tchau, mãezinha. Te amo. Tchau, filha, te amo. Te amo, beijo. Boa sorte. Tá. Nós não podemos esquecer que o Brasil ainda oprime a mulher, né? E a Kátia sempre foi uma voz, inclusive, pelo qual muitas mulheres da Amazônia puderam, de uma certa forma, ter o seu problema divulgado. A
Aqui na cidade de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira do norte do Amazonas com a Colômbia, meninas indígenas estão sendo exploradas sexualmente por homens brancos. Com o apoio do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, 12 meninas prestaram depoimentos na Polícia Civil e Federal. Elas acusaram 9 homens. Eu acho fantástica essa capacidade que ela tem de se reconstruir, de buscar novos caminhos, de ousar. Ela não tem medo. A gente olha ela com muito respeito, quase como uma reverência. E a gente se inspira nessa coragem dela também, né? Para enfrentar todos os desafios, as ameaças que ela sofre também. Ela fala, é assim mesmo, mas vocês mantêm firme no seu propósito. A Kátia, ela tem a essência do repórter de tal forma que assim, se ela pudesse mudar o nome, eu iria sugerir um nome para ela no cartório, sabe? Que seria Kátia Repórter do Brasil. A Kátia nasceu para ser repórter. Isso faz parte do DNA da Kátia. É uma repórter de mão cheia, sabe? É uma baita jornalista. Bom, a FUNAI mandou uma nota, né? Na matéria do Leanderson. Então, FUNAI se pronuncia, certo? Bom, eu coloquei na íntegra justamente para ficar bastante claro o posicionamento, né? Vamos ver como é que ficou agora no site. A Elaíse Faria sempre foi uma referência no jornalismo ambiental, principalmente indígena, em relação à Amazônia. Ela é muito conhecida. E Elaíse, quando foi demitida em 2013, eu fui a pessoa que ligou para ela e disse, Elaíse, você não pode deixar de escrever sobre os povos indígenas. Você é a única pessoa, inclusive a única mulher indígena jornalista que eu conhecia na época, era ela. Você não pode deixar de escrever. Então eu falei, escreve, faz pelo menos um blog. A Elaíse criou um blog, né? E quando eu saí da Folha, ela e a Liege me convidaram para formar a agência. Aí é que está uma coisa, eu não tenho sonho, eu não tenho sonho nenhum, mas tudo que me aconteceu, eu acho muito importante, porque eu acho que tudo me aconteceu, tudo tão por acaso, que para mim tudo foi realização de sonhos que talvez eu nem soubesse que eu tinha, entendeu? Eu nunca planejei nada, nem Amazônia Real. Dezembro de 2013, quando a gente cobre a questão da violência no sul do Amazonas e o Foi Humaitá, um marco, nós né? duas fizemos ali o marco do nascimento da Amazônia Real. A construção do que viria a ser o site, né? A Amazônia Real, a agência, tudo nós criamos juntos. Nós pensamos tudo, foi tudo conjuntamente. A gente se reunia periodicamente. A Amazônia Real começou na casa da Kátia, na verdade, né? Ali no apartamento dela, e a gente, toda a construção, o que viria a ser. A produção, design lá dentro de casa, fotografia. Idealizar esse projeto juntas. Inclusive, eu não tive nenhuma hesitação. Entendeu? Eu ainda me hesitei, porque eu sou muito organizada, eu gosto de clarear as coisas. Eu quero. Foi assim que a agência nasceu, com essa missão, mas também com os valores de defender a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e os direitos humanos. A profissão de jornalismo é muito importante numa sociedade, para a gente fazer com que a população tenha uma opinião crítica e tenha uma opinião sobre os fatos, né, que sejam apurados de forma bastante profunda, mas que ele possa ter uma ideia, né, do que aconteceu, sem ter muita influência do lado político, como é a imprensa no norte do Brasil. Por ter um jornalismo independente, elas conseguem denunciar pessoas de qualquer universo, de qualquer poder que existe, né, que tentam silenciá-la de alguma forma, e elas têm esse compromisso com os povos daqui que não se permite se silenciar. A agência nasceu independente por isso, a gente não recebe recursos públicos e a gente tem essas missões que são bastante valorosas, são caras, mas são valorosas para o nosso trabalho. Eu acho que o grande presente da minha vida foi a Amazônia Real. É o fato da minha vida pessoal e profissional mais importante que eu considero, embora eu tenha passado por vários veículos de comunicação. Eu sempre ficava perguntando por que eu vim para cá, né? O que foi que aconteceu, qual é a minha missão. E eu só fui descobrir isso quando foi criada a Amazônia Real em 2013. E aí, quando eu me vi dentro da agência, fazendo reportagens e fazendo eventos, debates, eu falei, não, eu tinha que fazer isso, eu tinha que estar aqui para fazer, essa é a minha verdadeira missão. Fazer jornalismo na Amazônia, jornalismo local, regional,
com as pessoas daqui, contando as coisas que acontecem aqui para o mundo inteiro saber. Certamente são dois terçumes, né? Ali é um cesto muito forte, a relação das duas. Eu acho que a grande vantagem, primeiro, é você ter um projeto que você abraça, é um projeto que eu tenho o maior orgulho dele. Falo isso, mas com muita humildade, de agradecer quem incentivou, quem nos ajuda, nos ajudou, e quem lê a Amazônia Real e conhece a Amazônia a partir da Amazônia Real. A gente luta pelo ancestral que a Amazônia representa junto com seus povos, porque não é só a copa das árvores, é acima de tudo sabedoria, etnias, culturas, sociedades que vivem aqui há milhares de anos. Então é um respeito que a gente tem que ter pela Amazônia. Por isso que eu sou apaixonada por essa região e me entreguei de corpo e alma para ela. Essa é a primeira vez que a gente retorna à redação. A gente sente falta desse contato diário aqui, mesmo nessa redação pequena, mas já aconteceu tanta coisa boa aqui, já tivemos tantos encontros e tudo isso aqui me deixa muito emocionada, principalmente vendo a lança do Guerreiro Alucar, e esse aqui é o nosso lugar de honra. Laíse, bom dia, até que fim! Um ano de pandemia. Um ano e pouco. Então, como vocês viram, a pauta é sobre a enchente. Hoje nós estamos aí batendo o recorde, né, do Rio Negro em 119 anos. O cheiro em Manaus, no Caçamba, foi mais elevada, porque o Solimões não choveu tanto, ele ficou equilibrado, ele ficou normal. Por exemplo, Tabatinga não está uma cheira. Ou seja, há um equilíbrio. Não teve recorde em Tabatinga? Não teve, não. Um símbolo para o jornalismo, um símbolo de mulheres que estão à frente disso e que acreditam que é possível, a partir do jornalismo, você dar voz para as pessoas que hoje estão silenciadas. É um processo que leva a essa compreensão de que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e precisamos de uma imprensa livre que possa cobrir essa guerra, né, com isenção. A Amazônia Real hoje é isso. Além das denúncias que trazem sobre essas vivências, violências, as invasões nos nossos territórios, também ela potencializa nossas vozes, uma vez que a gente mesmo está escrevendo, está mandando essas notícias para fora. Assim. Eu só quero dizer obrigada, Amazônia, porque nós conseguimos te mostrar para o mundo inteiro como você é realmente, você merece ser reconhecido.